Shalom, amados irmãos. Boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou feliz de estar mais uma vez aqui com vocês, amém? Eu estou bem, graças a Deus, e creio que todos vocês estejam bem, porque o Senhor é o nosso Deus, amém? Então vamos lá, né? Mais uma noite, creio em nome de Jesus que Deus tem uma poderosa palavra a falar aos nossos corações nessa escola de poder, e temos como tema também chaves de sabedoria para uma vida vitoriosa em Cristo. Amém? Creio que todos vocês estão prontos para receber a palavra de Deus, então todo mundo com caneta, marcador na mão, agenda, para receber a palavra do Senhor, anotar e não esquecer, e sempre que puder, meditar, olhar as anotações e assistir o vídeo de novo, né? Às vezes eu vou lá e coloco nos vídeos e vejo as mesmas mensagens que eu sempre assisto, e sou sempre muito abençoado. Até as mensagens que eu ministro, eu vou lá e me ajuda muito em muitos pontos da minha vida. Amém, meus amados? Então, nessa noite, eu trago uma palavra de Deus para vocês, mas antes de mais nada, eu quero fazer uma oração com vocês. E eu estou crendo em nome de Jesus que nessa noite o Senhor há de tocar muitos. Amém? Poderosamente. Então vamos lá. Oremos todos. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, graças nós te damos, Senhor, pelas tuas misericórdias, pelo teu amor, pelo teu poder, por essa aliança poderosa e maravilhosa que temos contigo. Por causa dessa aliança em Cristo Jesus, meu Pai, nós somos abençoados. E o teu poder não tem limite sobre as nossas vidas, tu é tremendo, misericordioso. No teu favor não há falta, na tua presença não há fraqueza. Dos teus armazéns, Senhor, como dizia Catarina Kuma, não há escassez nos armazéns de Deus. E nós cremos em nome de Jesus que podemos desfrutar, Pai, da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder, dos teus recursos espirituais que nos ajudam em todas as coisas. Nessa noite, Pai, eu te peço em nome de Jesus, toca a vida de todo aquele que está ouvindo essa mensagem, assistindo esse vídeo, e que todo aquele que tem um coração como um solo fértil possa receber a tua boa palavra e ser abençoado nessa noite, e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Pai, muito obrigado. Nós convidamos o Teu Espírito, o Teu Santo Espírito, meu Pai. Ele é simplesmente essencial em nossas vidas, completamente necessário, indispensável. A presença dele não é só importante, é determinante em nossas vidas. E nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que a influência, o poder e a unção do Espírito esteja sobre todos nós em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Graças a Deus. Amém? Então, nessa noite eu trago uma palavra de Deus e eu quero meditar nessa noite juntamente com você no Salmo de número 91. Amém, amados? É estratégico, né? Esse texto foi escolhido por uma estratégia, uma direção do Espírito, é claro, né? E nós recebemos as direções do Espírito. E toda boa palavra de Deus que nos é dada, ela tem um propósito de nos beneficiar, de nos ajudar. Sempre que Deus se move em nosso favor, sempre que Deus se move para nos alcançar, o intuito do Senhor é de nos alcançar, de nos beneficiar, de nos abençoar, de nos ensinar, de nos corrigir, de nos preparar. E a correção do Senhor é maravilhosa também. Amém? Quantos amam a correção do Senhor? Aleluia! A disciplina de Deus é para os filhos. Amém, amados? Assim como Jesus falou que a cura é pão dos filhos, a correção também é para os filhos. Tudo que Deus tem para nós é bom. Deus é bom em todo o tempo para as nossas vidas e nós devemos reconhecer essa bondade, aprender sobre ela, sempre estar pronto para estudar sobre o caráter de Deus. Estudar sobre o caráter de Deus, aprender sobre o caráter de Deus, é conhecer Deus. O que Ele ama, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, né? Devemos estar sempre prontos para receber de Deus, porque tudo que Ele tem para nós é muito bom. Amém? Então, nessa noite eu quero compartilhar algumas coisas que estão no meu coração. Talvez esta palavra seja uma palavra mais curta, mais rápida, mas a gente vai tentar ministrá-la com um pouco mais de objetividade. Amém? Menos teologia e mais objetividade na unção, no revestimento de poder. Amém? Nós sabemos, amados, que o nosso Deus nos ama. E nós temos que estar perto dele para receber dele. Estamos vivendo um tempo difícil. Todo mundo está vivendo um tempo difícil. Nós não podemos dizer que já passamos da pandemia, não é? Uma epidemia que virou pandemia.
né, tomou conta de todos os países. E todos foram afetados. Já falamos várias vezes nisso. Quantos morreram? Essa é a parte mais ruim, mais triste, né? E todas as coisas foram abaladas, sacudidas. E é muito difícil lidar com essas coisas, né? E muitos estão precisando uma palavra de Deus a esse respeito. Amém, meus amados? E nós sabemos da realidade que é essa peste, mas eu quero te dizer em nome de Jesus nessa noite, quero que você creia, essa peste não vem do Senhor. Deus não lançou essa praga sobre a terra, eu não creio nisso. Ele permitiu, está profetizado, está escrito, né? Então, teve a vontade permissiva de Deus, Deus permitiu. Existem sim formas das nações serem tratadas a respeito disso, né? A terra, de alguma forma, pode estar sendo julgada, não sei, mas eu digo para vocês em nome de Jesus que essa praga não veio de Deus, não veio das mãos de Deus. Deus permitiu. Muitos estão com medo ainda, até porque há informações, notícias de que a rede de saúde está começando a sofrer de novo lotação, e nós sabemos de muitas fontes, né, que a contaminação está crescendo, a infecção, né, e pessoas estão morrendo, e isso traz um fantasma para muitos cristãos, né, porque isso não afeta só a economia, não afeta só a saúde, a sociedade no termo geral, mas também como tira vidas. E eu quero te dizer nessa noite o que pensa Deus, né? O que Deus tem para nós. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que o nosso Deus Pai Todo-Poderoso não quer que andemos ou vivamos com medo. Essa é a vontade expressa de Deus. Amém? Por toda a Bíblia, se você observar, do Velho para o Novo Testamento, em muitos momentos, em muitas histórias da Bíblia, Deus gosta de usar um termo bem popular, que é da boca de Deus, é não temas. Várias vezes Deus falou para o seu povo, o povo de Israel, seus filhos, profetas, patriarcas, Abraão, não temas, né? Israel, não tema. Deus falou para Josué, Josué, não tema, seja forte e corajoso. Não foi eu que te chamei. Então Deus sempre falou isso, né? Nos Salmos, e nós vemos no Novo Testamento da mesma maneira, quando o anjo visitou Zacarias, visitou Isabel, ele disse não temas. Quando o anjo visitou José, o pai de Jesus, né, por assim dizer, o marido de Maria, mãe de Jesus, ele disse para ele, não temas, porque o que está no ventre da tua esposa é de Deus, não tema se casar com ela. Jesus disse várias vezes, não temam. Jesus andava por sobre as águas e os seus apóstolos estavam num barco e eles estavam apavorados. A primeira palavra que Jesus disse foi, não temam, eu sou eu, né? E Jairo falou para Jesus a respeito da filha que estava doente, e Jesus foi com Jairo, e pessoas vieram da parte da casa de Jairo, dizendo que a menina tinha morrido. A primeira palavra que Jesus falou para Jairo foi, Jairo, não temas, creia tão somente. Então, em muitos momentos, a Bíblia fala sobre isso. Jesus também disse, não temam pequeno rebanho, porque agradou o vosso Deus, vos dá o reino. Então, essa é uma palavra de Deus, que nessa noite eu quero que você receba no seu coração. É que Deus está sempre dizendo para nós, não temam. Então, não é a vontade de Deus, é a vontade expressa de Deus, é que não vivamos com medo. Não estejamos atormentados ou escravizados pelo medo. Medo é um espírito também. Jó disse, é uma passagem muito popular, muito conhecida, né? Aquilo que eu temia veio sobre mim. Então Deus não quer que vivamos com medo. Deus não quer que estejamos escravizados pelo medo, mesmo num período desse. Aí começa a se falar que vai ter uma segunda onda, que os hospitais estão lotando, pessoas estão sendo contaminadas e tal, aquela coisa toda. E o que acontece? A sociedade começa a ser revestida de um espírito de medo. Os governos, governantes, governadores começam a ficar com medo e começam a fazer os seus planos para fazer mais distanciamento social, reforçar os decretos e até mesmo, estão dizendo por aí, lockdown. Em outros países, eu quero dizer para você que isso é fato, né? Não é fake news, né? Aconteceu que
depois do lockdown, igrejas abriram as portas e por causa da contaminação voltaram a fechar as portas, né? Mas eu quero dizer para vocês em nome de Jesus que a igreja precisa se manter firme diante daquela palavra que Deus nos deu na terça-feira no culto. Não aceitamos segunda onda. Temos que fazer frente no Espírito e a igreja é vitoriosa. A igreja do Senhor Jesus tem autoridade, tem poder. A igreja do Senhor Jesus, pela palavra, é mais que vencedora e triunfante. Nós não podemos deixar, amados, as coisas correrem assim. Temos que fazer frente no Espírito, orar e dizer não à segunda onda. Dizer não a mais mortes. Dizer não a todo o transtorno que essa pandemia, esse vírus traz para todos nós. Então, a primeira palavra dessa noite do Senhor é não tema. Não temam. Não temam. Deus não quer que fiquemos e vivamos com medo. Não duvide do amor de Deus. Não duvide daquilo que Deus pode fazer por nós. Creia que Ele é bom. Que esse vírus não veio dele, não veio das mãos dele. E Ele nos ama. Ama as nossas vidas. E por sua misericórdia estamos vivos. Deus é um Deus maravilhoso. Um dos aspectos também muito forte que existe no caráter de Deus, que eu quero falar para você, antes da gente ler o texto do Salmo 91, é que Deus sempre é voltado, amados, a se compadecer do ser humano. Porque Ele se identifica com a condição do ser humano. Deus sempre se identificou com a condição do ser humano, pois criou o ser humano para estar no meio dele, viver com ele. Fez o ser humano a sua própria imagem, conforme a sua semelhança. Então Deus está sempre voltado, amados, a se compadecer, a se identificar com a nossa condição. Eu vou citar aqui alguns exemplos para trazer mais luz para você por meio da palavra, né? Você vê que quando o povo de Deus estava sendo escravizado no Egito, isso por mais de 400 anos, e a Bíblia diz que o povo gemia. O povo gemia em orações pedindo a Deus um socorro. Há quem possa pensar que Deus estava lá no céu muito despreocupado, enquanto o povo estava sendo escravizado. Mas veja bem que no deserto, quando Moisés ele andava e viu aquela sarça ardendo, né? A Bíblia diz que o povo estava debaixo de um fogo de provação, sendo escravizado, humilhado. Aquele povo trabalhava além da conta, não recebia o que merecia. E Deus viu essa situação, que eles estavam debaixo de um fogo terrível de provação. Como foi que Deus se manifestou para Moisés na sarça ardente? Como um fogo, mostrando que se identifica com a condição do ser humano, a ponto de dar libertação total para o seu povo naquela época. Amém? Deus estava com eles. Veja que enquanto o povo habitou no deserto, morou depois da sua libertação do Egito, enquanto o povo peregrinou por aquele deserto, Deus se identificou com a condição daquele povo. Muitos pensam que Deus estava lá no céu de glória, né? No frescor das brisas celestiais, né? Comendo do bom e do melhor. Não, Deus morou com eles no deserto. O povo morou em tendas, Deus morou em tendas. Deus tocou a roupa deles, tocou os calçados, eles não adoeciam. Deus estava lá diariamente, com uma nuvem protegendo o povo do calor causticante do sol, e estava lá à noite numa coluna de fogo protegendo o povo do frio do deserto. A tenda do encontro estava lá, a nuvem de Deus estava lá, a nuvem de Deus subia indicando que o povo tinha que marchar, a nuvem de Deus baixava indicando que o povo tinha que armar toda a tenda, o tabernáculo de novo. Deus morou no deserto com eles, porque Deus se identifica conosco, com a nossa condição, com as necessidades que temos. Deus nos ama. Amém, meus amados? Um outro exemplo bíblico, você vê, e vamos avançar um pouco no tempo, para o tempo de Josué. No tempo que Josué foi incumbido de conquistar a terra de Canaã, veja que quando eles atravessaram o Jordão para começar essa conquista, a primeira cidade foi a cidade de Jericó. E quando Josué subia para espiar Jericó, apareceu diante dele, a Bíblia diz lá no livro de Josué, no início, um homem. Não fala de um anjo, fala de um homem. Ele olhou para cima e viu um homem vestido de guerreiro, com a espada na mão. E ele diz: tu é dos nossos ou tu é contra nós ou é a favor dos nossos? Ele disse: nem uma coisa nem outra, eu estou aqui na qualidade de comandante dos exércitos celestiais. Comandante no grego lá é
príncipe ungido, o principal chefe, era Jesus. E veja como ele se manifestou, com roupa de guerreiro. Então, cada momento que o povo passava, Deus se identificava com a condição do povo e estava lá com eles. Naquele momento o povo precisava guerrear. Ele estava vestido de guerreiro. Quando estava nas tendas, Deus estava nas tendas. Quando estava no fogo, Deus estava no fogo com eles. Porque Deus se identifica com a condição humana. A ponto de você ver que fala lá em Hebreus que o Senhor Jesus, né, se identificou com a nossa condição. Eu quero ler aqui bem rapidinho com você. Eu amo muito esse texto, né? Hebreus 2, versículo de número 14, diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Olha como Jesus se identificou e ele assumiu um corpo de carne e sangue, porque o ser humano tem um corpo físico e carne e sangue. Então aqui a Bíblia diz que ele participou dessa condição humana para que por causa da morte dele derrotasse aquele que tem o poder da morte, né? Ele se identificou tanto com a condição do ser humano que até morreu, né? Não só teve um corpo de carne e sangue, mas morreu também e ressuscitou. No versículo de número 17 diz: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fazer propiciação pelos pecados do povo. Olha só, Deus chegando ao ápice da identificação com a condição humana, dando um corpo para Jesus de carne e sangue, e chegando a ponto de morrer como um ser humano, mas ressuscitou. A única coisa que Jesus não se identificou conosco foi com uma natureza pecaminosa, né? Ele nunca teve uma natureza pecaminosa, mas venceu o pecado e a morte no nosso lugar. Assumiu a nossa culpa, né? Tomou o nosso lugar, foi um substituto. Isso é você ver Deus em Cristo Jesus se identificando de forma tremenda com a nossa condição. Por isso Deus não quer que temamos. Não é só que Deus não quer que nós tenhamos medo. Ele nos mostra que nós não devemos temer, porque Ele ama estar em nós, no nosso meio, interferir de forma positiva em nossas vidas, nos livrar de todo mal, nos ajudar em todas as coisas. Compartilhou conosco sua vida, sua herança, seu sangue, seu espírito, suas promessas. Então não temam, né? Deus se identifica. E para finalizar, o ponto máximo, né, da identificação: Deus mora dentro de nós. Deus morou em tendas, no deserto, hoje Ele mora dentro de nós. Fez questão de morar dentro de nós, por meio do seu Espírito, né? Disse que na sua palavra Ele não queria morar em tenda ou prédio feito por mãos humanas, construção humana. Ele veio morar dentro de nós. Hoje nós temos o Espírito não só como um visitante, né? No Antigo Testamento ele vinha sobre os reis, profetas e sacerdotes. Hoje ele mora, né, dentro de nós. Como diz em 1 Coríntios 3,16, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então Deus se identifica conosco. Deus se identifica com a nossa condição. Se nós estamos passando por condição de perigo, de ameaça, Deus está conosco e a palavra dele para nós é: não temas. Baseado nisso, eu quero ler o Salmo de número 91. Quero que você acompanhe comigo. É um salmo tremendo, é uma inspiração tremenda. E esse salmo, ele é direcionado aos filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aí? Levanta a mão. Quem é filho de Deus? Se você é filho de Deus, essa palavra é para você. Amém? Diz assim, Salmo 91, 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá.
Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Que coisa tremenda! Quantos estão prontos para receber mais da palavra de Deus? Meus amados, nós estamos debaixo de promessas poderosas. Como eu falei para você, tenho falado para você nessa noite, receber essa palavra. Esse salmo é um salmo inspirado, profético, tremendo, para os filhos de Deus. É tanto que Satanás, como grande conhecedor da palavra de Deus, que tem gente que pensa que não, mas Satanás é um grande conhecedor da palavra de Deus. E eu quero falar de um outro aspecto também que há nos demônios, que você vai se assustar. Muitos de vocês já sabem, mas alguém não sabe. Eles não só são conhecedores da palavra de Deus, como eles creem na palavra de Deus. Meu irmão, a Bíblia diz em Tiago que os demônios também creem e tremem. Está lá em Tiago, está na epístola de Tiago. Tiago falando sobre a questão de termos uma fé ativa, uma fé de uma dinâmica ativa, não passiva, não só crermos balançando a cabeça, mas mostrarmos obras que correspondam à fé que falamos que temos. Ele diz, se você crê e não faz nada, os demônios também creem e tremem. Então, não só o diabo é um grande conhecedor da palavra de Deus, como eles creem. Eles viviam na presença de Deus e eles sabem que o que Deus fala, faz. Eles sabem que o que Deus escreveu por meio dos seus profetas, patriarcas, apóstolos, tudo que foi escrito por inspiração do Espírito, ele vai fazer, ele faz. Deus está disposto a cumprir cada palavra que nos promete. Satanás sabe. É tanto que ele usou esse salmo para tentar Jesus no deserto. Satanás viu Jesus numa situação de fragilidade, mas a fragilidade de Jesus não era espiritual, era no corpo, era na carne. 40 dias de jejum, sem comer nada, só bebendo água. Jesus estava com o seu corpo debilitado, frágil, fraquinho, sem força, sem vigor. E a sua alma também estava passando por um momento de muita pressão, porque quando nós não comemos, estamos com muita fome, o corpo fica fraco, a nossa criatividade ela praticamente desaparece. A gente parece que só pensa numa coisa, se alimentar. A gente não pensa em outra coisa, não quer outra coisa, não tem disposição mental e física para nada a não ser comer. Mas Jesus estava com os músculos espirituais fortes, né? Poderosos. É tanto que a Bíblia diz que Jesus foi para o deserto cheio do Espírito e ao terminar os dias do seu jejum, foi servido pelos anjos, ele voltou no poder do Espírito. Então Jesus estava ali frágil, fraco na carne e acredito que a sua alma estava um pouco turva, né? Estava tonto, mas o seu espírito estava poderosamente vigoroso. Mas nem isso foi motivo para Jesus pedir milagres. Estava espiritualmente poderoso, estava no ápice do seu poder ali no jejum, mas nem por isso Jesus pediu por milagre, num momento que ele precisou jejuar, num momento que ele estava no deserto, era deserto. Amém, meus amados? Ele creu e obedeceu. E ele venceu Satanás com a palavra. Satanás disse, né, se tu é filho de Deus, essa foi a tentação do diabo, transforma essa pedra em pão. Veja, como Satanás dá crédito às coisas que Deus fala. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Mas antes ele se batizou. Antes de ir ao deserto, a Bíblia diz que ele se batizou.
João Batista batizou Jesus. E quando Jesus é batizado nas águas, depois do seu batismo, a Bíblia diz que o Espírito desce sobre ele como forma corpórea de pomba. E fica sobre ele, e Deus fala. Ouviu-se uma voz como um trovão. Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Né? Então, Jesus foi o unigênito de Deus, o único. Satanás sabia disso, que ele era filho, o único, que posteriormente se tornou primogênito, primeiro entre muitos irmãos. Né? Mas ali era o unigênito, era o único filho de Deus e o Espírito desceu sobre ele. E Satanás foi testemunha de todos esses fatos. E ouviu a voz de Deus dizendo: este é meu filho em quem eu tenho prazer. E ele não perdeu a oportunidade. Saindo dali do Jordão, a Bíblia diz que o Espírito Santo guiou Jesus ao deserto para esse propósito, ser tentado pelo diabo. Era uma prova que ele tinha que passar. Por isso Jesus não pediu por milagres, ele tinha que passar pela prova. E lá no deserto, a primeira coisa que Satanás usa, Satanás é um grande articulador, é um grande estrategista, xadrezista, né? E ele conhece a palavra de Deus, crê na palavra de Deus e ele usa essas coisas às vezes. Deus nos fala coisas que Satanás sabe que Deus falou coisas a nosso respeito, até porque mesmo nós tocamos trombetas, né? Grandes trombetas. Ouvimos uma palavra de Deus a nosso respeito no secreto. A gente sai testemunhando, sai se alegrando, se regozijando. Deus falou isso para mim. Eu ouvi um testemunho de Deus num lugar secreto. E a gente sai testemunhando, tocando trombeta. Satanás escuta. E às vezes é exatamente isso que ele usa contra nós. Ele tenta mexer com isso, lançar dúvidas, né? Nos tenta com essa palavra que Deus nos deu, tenta nos levar para uma rota diferente, usando o que Deus nos falou. A gente tem que ter cuidado. E não foi diferente com Jesus. Lá no deserto ele disse: se tu és o Filho de Deus, como eu ouvi, queria dizer isso, né? Como eu ouvi Deus dizer a teu respeito, esse é o meu Filho amado. Se tu és esse filho, se tu é filho, eu vi o Espírito descer sobre ti como forma corpórea de pomba. Claro que eu estou aqui, essa parte é minha, né? Eu estou conjecturando, né? Porque foi isso que ele quis dizer. Se tu é mesmo o filho que Deus falou que tu era, se o Espírito está sobre ti para fazer milagres, então, querido, já que tu está com fome, mostra aí. Transforma essas pedras em pães. E pouco mais para frente, ele colocou Jesus como que num transe, né? Num lugar alto, e foi aí que ele usou o Salmo de número 91. Sendo conhecedor da palavra, disse, né? Se tu és o Filho de Deus mesmo, e Satanás sabe que os filhos de Deus são protegidos por Deus, porque ele leu o Salmo 91. É claro, para Satanás citar um texto, ele teve que ler, ele leu. Irmão, Satanás leu a Bíblia. Se você aqui não leu ainda o Salmo 91, você está para trás, né? Só brincadeira, amados. Satanás leu, ele conhece a palavra, ele leu o Salmo 91 e sabe também que o Salmo 91 é para os filhos. Lá vai ele. Se tu és o Filho de Deus, está escrito para os filhos de Deus que ele dará ordem aos anjos a teu respeito, para que te guardem, para que te segurem, para que não deixe acontecer nenhum mal contra você. Pula! Eu quero ver se a palavra dos filhos se cumpre na tua vida. Se tu é filho legítimo, pula para mim ver se a palavra é para você. É o jogo do diabo. São sugestões. Mas Jesus, como um filho maduro, não um bebê, porque Jesus não era um tecnon. Tecnon é um termo grego para filho, bebê. Jesus não era um bebê. Jesus era um huios. Huios é o termo grego para filho maduro, obediente. É tanto que lá em Romanos 8,14 diz, né? Os que são filhos de Deus, os que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. E nesse texto, Paulo usa o termo huios. Huios é o termo grego para filho maduro. Então Paulo está ensinando que os que são guiados pelo Espírito, que os que aprenderam a ouvir a voz do Espírito e obedecem à influência do Espírito, o testemunho interior, aprenderam a conhecer a voz do Espírito, chegaram ao nível da maturidade. E Jesus era esse. É tanto que Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto. Huios. O Huios de Deus, o Filho maduro de Deus, o primeiro unigênito, né, foi guiado pelo Espírito ao deserto. Ele não precisava entrar num embate com Satanás, porque ele era um filho maduro. E Satanás perdeu na palavra. Porque todas as vezes que Satanás lançava uma palavra da Bíblia,
Jesus rebatia: escrito está, dito está. Porque Jesus era um filho maduro, conhecia a palavra, mas Jesus ele obedecia a palavra de forma legítima, não deturpada como Satanás. Então ele venceu. Então veja a importância de nós também conhecermos o Salmo de número 91. Em primeiro lugar, eu quero lembrar aqui você que já falamos. Deus não quer que vivamos com medo. A palavra de Deus é: não temas. Segundo, ensinamento. Para quem é o Salmo de número 91? Para nós, para os filhos. Para os filhos de Deus, filhos maduros de Deus. E o que esta palavra diz, a partir do início dela, é que aquele que habita, aquele que se assenta, o termo grego, aliás, o termo hebraico para habita, aquele que habita aqui é como se fosse aquele que se assenta, aquele que descansa, aquele que se deleita. Nós estamos no descanso de Deus, meus amados, pela fé. Como Paulo disse em Colossenses, se não me engano, as nossas vidas estão em Cristo, escondidas em Deus. Em primeiro lugar, eu quero te dizer, quem é o esconderijo do Altíssimo? É Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o esconderijo do Altíssimo. A Bíblia diz, Paulo diz que as nossas vidas estão em Cristo, escondidas em Deus. Olhe para o alto. Vamos ler. Vamos lá, né? Vamos fundamentar. Vamos para a palavra de Deus, né? Filipenses, Colossenses, aquele capítulo de número 3. Colossenses, capítulo de número 3. Para quem é essa palavra? Para os filhos de Deus. Colossenses 3:1 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem ou busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Paulo está ensinando que nós não devemos ter os nossos corações voltados totalmente para as coisas terrenas. Tem muita coisa que a gente precisa fazer e viver aqui, mas o nosso pensamento principal, a âncora da nossa alma, está lá. Amém? Versículo de número 2, repetindo: mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, versículo de número 3 diz: pois vocês morreram, o velho homem, né? Morremos para o pecado, vivemos uma vida nova em Cristo. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3 também é a revelação do Salmo 91. Aquele que habita no abrigo ou no esconderijo do Altíssimo. Cristo é o esconderijo que Deus deu para nós, meus amados. E descansa, aquele que se assenta, aquele que descansa. Estamos no descanso de Deus. E descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor. Então, meus amados, nós que estamos em Cristo, temos uma vida de comunhão com Ele. Estamos assentados na presença dEle, no sentido de descansar. Eu quero abrir um parêntese aqui e dizer para você que o sumo sacerdote da velha aliança, quando ele entrava no Santíssimo Lugar, que ele atravessava aquele véu que só o sumo sacerdote entrava para ministrar lá diante da arca do propiciatório, lá ele ministrava de pé. Em todos os utensílios que havia no Santíssimo Lugar, não havia cadeiras. Havia o propiciatório, a arca, né? Havia a bacia de ouro, que era aspargido, só aplicava o sangue sobre o propiciatório. Dentre todas as outras coisas que havia no Santo dos Santos, não havia cadeira. O sacerdote estava sempre de pé, sempre ministrando, sempre trabalhando. Também representava a lei, que o homem não parava de trabalhar pela sua santificação total e pela sua justificação, e não conseguia fazer isso de forma definitiva. Mas veja que a Bíblia diz que Jesus adentrou o Santíssimo Lugar, o Santo do Santo no céu, e nós podemos adentrar também pelo seu sangue. Ele abriu um novo e vivo caminho. Mas a Bíblia diz que ele assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus não está de pé, Jesus está assentado.
Isso significa que ele descansou das suas obras e nós também podemos descansar. O descanso sabático da nova aliança é aquele que está em Cristo. Não é um dia na semana, é a nossa vida toda. Nós estamos em Cristo, Jesus está sentado. Paulo diz também em Efésios, amados, que Deus nos ressuscitou com Cristo e juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, Jesus está sentado e diz que Deus nos fez assentar também em Cristo nas regiões celestiais. Deus quer que você descanse. Por que Deus fez isso? Por que a Bíblia diz que Deus me ressuscitou com Cristo e me fez assentar com Ele nas regiões celestiais? É porque Deus quer que você descanse, meu amado. Deus quer que descansemos na palavra dEle. Deus quer que descansemos na presença dEle, na fé nas Escrituras. Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso protetor. Deus quer que descansemos. Esse é o descanso de Deus. É por isso que está dizendo aqui no Salmo de número 91, que aquele que se assenta, o termo hebraico para habita é algo que diz a respeito de se assentar. Aquele que se assenta na presença do Altíssimo, Todo-Poderoso e descansa. Se assenta por quê? Porque estamos em Cristo. Cristo é o nosso esconderijo e nós estamos em Deus assentados. Descansa, não temas. Amados, fé é uma condição dos nossos corações. Como eu estou escondido? Como eu posso crer nisso, nessas coisas? Tudo no coração. Se você creu aqui, se você descansou aqui, eu quero dizer para você que Deus te protege. Agora, se você deixa o medo entrar, a dúvida, morreu um à esquerda, morreu um à direita, morreu o vizinho de trás, morreu da frente, morreu o parente, você começa a acreditar que isso vai acontecer com você, então você sai debaixo dessa proteção. Entramos nesse esconderijo, entramos debaixo dessa proteção, na sombra do Altíssimo, e nos assentamos quando cremos. Cremos porque a palavra diz que Deus nos colocou lá. É a vontade de Deus. Não só Jesus descansou das suas obras, mas nós também podemos descansar, porque estamos no descanso sabático, no sábado da nova aliança, é todo dia. Está em Cristo? Está no descanso de Deus, no descanso sabático de Deus. E a Bíblia fala no Salmo número 91, que aquele que se assenta, aquele que descansa, pode dizer, quem crê, é para quem crê, é para quem está lá, é para quem agarrou a palavra. Amado, mas pastor, morreu fulano morreu. Eu vou parar de crer? Eu vou crer até o último momento. Eu vou continuar crendo. Eu sigo crendo. A minha fé não está pautada no que eu estou vendo. Paulo diz que nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Eu não vou estar pautado em notícia. Se a tua fé, se a tua vida, se o teu bem-estar estiver pautado nas notícias, com certeza você vai adoecer e morrer. Tem muito crente que está com tanto medo que desde que iniciou a pandemia que ele não tira o pé de dentro de casa. Não confia na proteção do Senhor. Tem medo. Tem que ser prudente. Claro que tem que ser prudente. Eu uso máscara, uso álcool gel. Na nossa igreja tem distanciamento social. Os irmãos estão nos cultos com máscara. Tem o termômetro lá fora. Tem o tapete sanitizador. Mas não quer dizer que a gente vai acreditar de todo o coração que é essas coisas que vão nos salvar. Porque tem muitos que usaram tudo isso e morreram. Amados, quem tem o poder de nos livrar é Deus. É Deus. Talvez, amados, o coronavírus tocou muitos de nós e quando ele nos tocou, desapareceu. Muitos adoeceram e manifestaram os sintomas e não morreram, porque a graça de Deus e a misericórdia estavam lá. Nós não podemos parar de crer por causa de notícias, por causa de números, por causa de estatísticas. Há uma palavra, há uma promessa. Ela é tão real que até Satanás leu, conheceu e usou ela para tentar Jesus. Essa palavra é verdadeira. É para os que são filhos. É para os que se assentaram em Cristo. É para os que estão cobertos. É para os que têm intimidade. A intimidade é importante. É tanto que na versão King James, eu quero que você entenda, na versão King James, o versículo de número 1 está mais ou menos assim. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Lugar secreto é lugar de intimidade. É lugar de descanso. Deus nos deu a sua palavra para que creiamos nela e descansemos na fé por meio dela. Então, nessa noite, em nome de Jesus, esse é o motivo pelo qual eu digo que nós devemos fazer frente a todas essas coisas. Porque cremos que Deus nos ama. Deus ama os povos. E Deus deseja que creiamos na sua palavra e que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e seja salvo.
Essa é a vontade geral de Deus para a humanidade. Então, nessa noite, em nome de Jesus, eu ministro essa palavra com o intuito de que você creia, de que você tire o medo e volta para a posição que Deus deseja em você, que é fé. Seja prudente, seja cauteloso, siga ordens, mas, acima de tudo isso, creia, porque as nossas vidas estão escondidas em Cristo, em Deus. Estão em Cristo, escondidas em Deus. Estamos assentados em Cristo. Podemos descansar na fé. E esses que entenderam isso podem dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Eu vou repetir aqui um pouquinho para você. Olha a promessa de Deus. Ele o livrará do laço do caçador. O laço do caçador existe? Existe. E do veneno mortal? O veneno mortal existe? Existe. Nós estamos vendo no mundo o veneno, o laço do caçador, armadilhas, morte, sangue jorrando, maldade. A maldade só se multiplica. Só se multiplica. As doenças só se multiplicam. Mais terremotos do que em todos os outros tempos. Jesus falou sobre isso. Jesus disse: nos últimos dias haverão pestes. Pestes, e está se cumprindo. Nós vemos no quadro: Ele o cobrirá com as suas penas. Está falando de cuidado. Ele o cobrirá com suas penas, e sob suas asas você encontrará refúgio. Será que Deus tem penas? Será que Deus tem ninho? Será que Deus tem asas? É claro que não. Isso aqui, amados, é uma figura de linguagem. Jesus usou essa figura de linguagem assim como a galinha, falando para o povo de Israel. Assim como a galinha aninha os seus pintinhos. É amor, é proteção. Deus quer fazer com você, Jesus falou. Aqui é uma figura de linguagem que Deus nos protege debaixo das suas asas, das suas penas, como um pai amoroso, como uma águia que protege os seus filhos. Deus nos protege. A sombra que te protege é a sombra de Deus. A sombra que te protege, a sombra que te cobre, é a sombra de Deus Pai. E Ele te protege com amor. Deus faz questão de te proteger, né? Então, Ele o cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor, escudo das pestes de tudo. Você não temerá o pavor da noite. Olha, não tema. Mas, mais uma vez Deus falando, não temam. Não tema pavor, nem a flecha que voa de dia, nem setas de palavras, de maldade, de medo, nem a peste que se move sorrateira nas trevas. Essa que a gente está vendo aí é uma dessas pestes. Coronavírus foi uma peste que apareceu se movendo sorrateira e veio das trevas. Nem a praga que devasta ao meio-dia. É promessa, Deus está sendo específico. Tu não temerás, porque tu está sentado na minha presença, escondido debaixo das minhas asas, debaixo da minha sombra. Tu não temerás essas coisas. 1000 poderão cair ao teu lado, como a gente falou, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Para quem é essa palavra? Para os que creem também. É para os que estão escondidos em Cristo, assentados, descansando na sua presença, desfrutando de intimidade do lugar secreto, mas para aqueles que creem. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Quantos podem dizer um amém aí, um glória a Deus? Amém? Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo. Alguns fazem, outros não. Eu faço questão de fazer do meu Deus o meu abrigo, o meu lugar de paz, de segurança, de proteção, de provisão. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Eu declaro em nome de Jesus sobre todos vocês que estão assistindo, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu cônjuge. Ah, pastor, eu creio, mas o meu marido ainda não está na fé. Eu declaro sobre você, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua saúde, sobre a sua finança, proteção em nome de Jesus. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos, a famosa palavra que Satanás usou para Jesus, porque a seus anjos
ele dará ordens a seu respeito. Já parou para meditar nisso? Porque a seus anjos, Deus dá ordem aos anjos que ele tem, poderosos, a seu respeito. Deus fala teu nome. Deus fala o nome da tua família. Deus fala o nome dos teus filhos. Deus diz para os anjos o endereço em que você está e a rua que você vai passar. Se for preciso passar, passe. Se não tiver outro caminho. Se tiver, vá por outro. Mas Deus dará ordem aos anjos a seu respeito. Porque Deus é o Deus que te livra do mal e também te mostra o caminho mau para você não entrar lá. Entendeu? Nós jamais vamos tentar a Deus. Se tem um caminho mau e tem um outro que a gente pode contornar, Deus quer que a gente contorne. Porque no momento que nós formos passar por um caminho que não vai haver outro, ou nós não tivermos ciência do que tem lá, é aí que Deus vai nos proteger. Amém? Porque a seus anjos Deus dará ordem a nosso respeito. Vai dizer o teu nome. Vai lá, proteja meu filho. Deus vai dar ordens. Anjo fulano de tal, proteja meu servo fulano de tal, que está em endereço tal. O livra, e Deus vai lá e livra. O anjo de Deus vai lá e livra. Amém? E porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos. Precisa trabalhar? Precisa sair? Precisa ir ao supermercado? Precisa ir ao banco? Precisa resolver alguma coisa? Se for necessário, não temas. Não temam. Vão. Só não sejam imprudentes. Só não tentem a Deus. Mas é necessário? É de extrema necessidade? É necessário? Vá. Porque Deus vai dar ordem aos anjos dele a seu respeito para que eles te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você, olha só que palavra para encerrar aqui nessa noite. Olha que palavra no versículo 3 do Salmo 91. Eu acho muito parecido com o aspecto do que Jesus falou lá em Lucas 10, quando os 72 voltaram alegres porque expulsaram demônios. Jesus deu a eles uma palavra. Eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Eis que vos dou autoridade e poder para vocês pisarem escorpiões e serpentes e todo o mal, toda a força do maligno. E não vos causará nenhum dano. Mal nenhum vos causará. Eu acho essa passagem muito parecida. Versículo de número 13. Diz assim: você pisará o leão e a cobra. Pisoteará o leão e a serpente. É uma promessa de Deus que vai te proteger e ainda vai te dar autoridade e poder para tu pisar as obras do diabo. Há momento que Deus nos livra do caminho. Escute, há momento que Deus nos livra do caminho mau. Há momento que Deus nos livra no caminho mau. E existem momentos que Deus nos dá autoridade e poder para pisarmos no mal. Entenderam? Escutem bem. Para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa à sombra do Senhor, está em Cristo, escondido em Deus, assentado nos lugares celestiais e tem uma vida de obediência e comunhão. A promessa para você é essa. Há momentos que Deus vai te livrar do caminho mau. Há momentos que Deus vai te livrar no caminho mau. E há momentos que Deus vai te revestir de poder para você pisar o mal. Você vai pisar o leão e a serpente, escorpiões e serpentes. Jesus nos deu poder e autoridade para pisarmos escorpiões e serpentes, em nome de Jesus. Amém? Porque, olha só a palavra de Deus. Porque Ele me ama, eu resgatarei. Eu protegerei, pois conhece o meu nome. Está falando de intimidade, de conhecimento. Lembra que Deus falava para Moisés: te conheço pelo nome. Isso falava de intimidade. Isso falava de conhecimento, né? Eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Aleluia! É uma palavra tremenda, gente. Nós clamaremos e Deus está prometendo resposta. Vem resposta de Deus para a tua vida por esses dias, por esse tempo. Por mais que tudo se mostre fechado, por mais que tudo se mostre parado, eu quero te dizer, vem resposta de Deus. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha a forma como Deus trabalha e a forma como o diabo trabalha.
Sabe por que Satanás... Olha, Deus toca o nosso espírito. Deus trabalha no silêncio. Observe que na nova aliança, geralmente Deus trabalha no silêncio. Deus não toca a trombeta e não faz alarde, Deus não faz zoada. Deus nos abençoa no silêncio. Deus estabelece em nós coisas. A transformação vem em pessoas. De repente você viu a pessoa de um jeito, um outro tempo a pessoa mudou. Deus fez uma transformação, não houve barulho, a pessoa está transformada. Deus dá livramentos, Deus faz coisas poderosas. Jesus nasceu debaixo de um silêncio, escondido, numa manjedoura. Os seus pais saíram para se esconder e nasceu numa manjedoura. Silêncio, não houve estardalhaço, não houve festas, não houve glamour, toque de trombeta, não houve gritos, não. Foi um silêncio. Satanás, percebendo, fez estardalhaço. E foi dada uma ordem para morrer, para matar todos os filhos homens. E as mães choraram, houve gritaria. Olha que Satanás, ele sempre está tentando trabalhar fazendo barulho, fazendo ameaças. Está sempre mexendo nas circunstâncias, fazendo as ondas se levantar, os ventos soprarem, para tocar os 5 sentidos naturais. Satanás quer nos pegar pelo que vemos, pelo que ouvimos, pelo que sentimos. Ele quer mexer com os sentidos naturais, porque se ele tocou os nossos sentidos naturais, ele provoca dentro de nós o que ele quer provocar: medo. Se o medo chega, a fé vai embora, e Satanás nos tira da rota. Deus toca o nosso espírito, Deus toca o nosso coração, Satanás toca os sentidos naturais. Ele não pode tocar o teu espírito, ele não pode entrar em você. Ele tenta te acessar por meio dos sentidos naturais, fazendo barulho, fazendo ameaças, te mostrando coisas. Algumas coisas dão errado e isso é momentâneo. Satanás te faz ver, Satanás dá foco, coloca uma lente de aumento para as coisas que não aconteceram, para o dinheiro que não entrou, para a porta que não se abriu, para algum sintoma de enfermidade, para algum problema, alguma situação frustrante. Satanás dá foco, põe uma lente de aumento porque ele quer tocar os teus sentidos naturais, porque ele quer te tirar da fé, ele quer gerar medo dentro de você. Traz uma notícia ruim, fulano morreu, fulano está infectado, fulano está doente, para tirar de você a fé. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ficar firmes na fé. Deus está calado, Deus trabalha no silêncio. Deus é um exímio vencedor. Por isso nós temos que continuar crendo. Não vivemos pelo que vemos ou pelo que ouvimos, mas pelo que cremos. O que ouvimos no coração, no ouvido espiritual. Então, voltando aqui para o versículo de 15, para finalizar. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Promessa. Clame. O problema é que alguns não conseguem clamar, nem sabem como fazer isso, né? E ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Deus promete estar conosco em todo o tempo. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Salvação, no hebraico, é Yeshua, o Yeshua. Yeshua não é um termo grego, é um termo hebraico. Salvação é Yeshua, é o nome de Jesus. Lhe mostrarei a minha salvação. O Salmo de número 91 começa falando que o que habita no abrigo do Altíssimo, que descansa, está falando de Cristo, está apontando para o descanso em Cristo. E termina falando da salvação Yeshua, Cristo. Amém, meus amados? Estamos em Cristo. Cremos em Cristo. Desfrutamos da proteção que Ele nos dá. Tudo começa nele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus começa falando da salvação e termina falando começa falando do Salvador e termina falando da salvação, que é o Salvador Jesus. Todos nós, os que estamos em Cristo Jesus, temos promessas. Amados, o que eu estou ministrando é Bíblia. É bíblico. A promessa de Deus. No Salmo 34 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. A salvação é para os filhos. A proteção é para os filhos. Amém? A correção é para os filhos. A cura é para os filhos. O Salmo de número 91 que fala de proteção é para os filhos. Para todo filho de Deus. Nessa noite eu deixo essa palavra com você e declaro sobre a tua vida no todo-poderoso nome de Jesus, proteção da parte de Deus.
em nome de Jesus. Quantos querem comigo aí em nome de Jesus? Declara comigo em nome de Jesus que não haverá segunda onda, não haverá aumento de contaminação. A morte não vai passar pela tua casa e nem pela casa dos teus familiares, em nome de Jesus, pela fé. É uma declaração de fé, porque cremos que podemos descansar no Senhor Jesus. Eu declaro sobre a tua vida, no todo-poderoso nome de Jesus, que esta palavra se cumpra, em nome de Jesus. Haverão curas, em nome de Jesus. Haverá diminuição de infecção. Não haverão óbitos. Essa é a palavra que Deus está nos dando e nós, como igreja, devemos crer e declarar essa palavra. Como Jesus falou, eu repito, não temam ao pequeno rebanho, porque agradou o vosso Pai, vos dá o reino. Nós estamos no lugar de maior proteção, no centro da vontade de Deus, protegidos pelo poder do reino de Deus. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre teus filhos, sobre os teus parentes, sobre os teus negócios, sobre a tua saúde, no todo-poderoso nome de Jesus. Há proteção para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos podem dizer o fortíssimo amém? Amém, amados? Então, seja abençoado em nome de Jesus. Fica na shalom de Deus. Mantenha a fé firme e se prepare para domingo, porque temos mais uma noite de glória. Convide, ligue para o seu amigo, fale pelo zap e tente convidar pelo menos 40 pessoas para que nós tenhamos convidados à noite na quadra para ministrarmos a palavra de Deus e vamos compartilhar o que temos recebido. O que temos recebido é para compartilhar e creio que muitos serão abençoados. A mesma bênção que está te alcançando, a mesma palavra que está te tocando, a mesma unção que está sendo derramada sobre você, vai ser derramada sobre a vida dos teus familiares e dos teus amigos em nome de Jesus. Amém? Fica na shalom de Deus. Nos vemos domingo no grande culto de avivamento. Amém. Deus te abençoe.